Bom, esse sou eu com 5 anos de idade, batendo as asas com essa fantasia ridícula de pitinho amarelinho, e eu tinha uma certeza que eu ia conseguir voar. Vocês não têm ideia de, com o passado, esse tempo todo, eu ainda continuo com essa certeza de que eu ia voar. E além do mais, naquela época eu já gostava muito de ler, vocês vão entender um pouquinho por quê, e eu sabia que se eu corresse e batesse a minha asa o máximo que eu pudesse, o mais rápido que eu pudesse, eu conseguiria correr, atingir a velocidade da luz e ali eu ia conseguir viajar no tempo e no espaço. E é por isso que eu estou aqui hoje, porque eu consegui criar a máquina do tempo e, claro, quem cria a máquina do tempo, viaja no tempo e no espaço, ganha o prêmio Nobel. Então é por isso que eu estou aqui hoje. Acho que deve estar todo mundo espantado, né? O TEDx está chamando maluco, né? Para falar, enfim, o que esse cara vai falar aqui para a gente? Bom, eu tinha esse sonho de viajar no tempo e no espaço. Eu já gostava muito de literatura, mas eu achava que para viajar no tempo e no espaço eu tinha que me dedicar à engenharia, à matemática, enfim. Eu me lembro no dia que eu cheguei na escola, né, naquela escola quando todo mundo é pequenininho, que tem que falar a profissão que vai ser quando crescer, não é isso? Aí todo mundo, né, os coleguinhas viram e falam, eu vou ser engenheiro, eu vou ser advogado, eu vou ser médico, né? E eu me lembro que eu estufei meu peito, eu já tinha certeza do que eu ia ser quando crescer, e aí virei, né, e falei para todo mundo naquele dia, naquela sala, né, que eu seria astrofísico. Obviamente eu não sabia o que era um astrofísico, né? Mas eu me lembro que eu lia já aquelas coisas do Einstein, né? E eu sabia que o Einstein ele era um astrofísico e eu sabia que Einstein tinha ganhado o prêmio Nobel. Então era isso que eu tinha para fazer. E era isso que eu queria fazer da vida. Bom, mas vocês devem imaginar que uma criança, sei lá, de 5, 6 anos, que chega na sala de aula e fala para todo mundo que vai ser astrofísico, o que vai acontecer com essa criança? Bullying na certa, né? Então todo mundo naquele dia, né, passou o quê? Vamos fazer um bullying com o Jacques. E o pior de tudo é que com 5, 6 anos, eu queria que vocês lembrassem esses momentos, com 5, 6 anos de idade, todo mundo tem um namoradinho ou uma namoradinha, né? Só que é aquele namoradinho que você não tem a menor coragem nem de dirigir a palavra, não é isso? Você tem no seu namorado e tal. E eu tinha a minha Silvinha. A minha Silvinha era minha paixão, minha musinha infantil. Eu era apaixonado com ela e naquele dia em diante, ela nunca mais olhou para mim. Claro, imagina, um cara que se veste de pintinho amarelinho, bate as asas com toda a força que ele tem e ele ainda vira e fala que quer ser astrofísico. Obviamente, ela nunca mais quis nada comigo. E esse momento ficou marcado na minha história. Bom, eu continuei nessa escola, uma escola bem pequenininha, judaica, e depois minha mãe, sabendo dos sonhos visionários que eu tinha, me mudou para uma outra escola que era muito boa em física e matemática. Bom, eu tinha esse meu sonho, certo? De ser, enfim, de criar a máquina do tempo e ganhar o prêmio Nobel, né? Eu falei para vocês que eu consegui, vocês vão ver. E eu comecei a estudar muito, enfim, terminei o colégio e fui fazer uma graduação, e a única graduação que eu imaginava que eu podia fazer era engenharia. E eu fui fazer engenharia elétrica, enfim, comecei minha vida estudando, no começo eu estava muito empolgado, mas depois eu achei aquilo uma coisa muito chata. Primeiro que eu tinha já uma certa sensibilidade para literatura, para poesia, coisa que eu acho que os engenheiros, de uma forma geral, tentam esconder isso, né? Acho que todos têm, mas eles escondem. Segundo que eu estava pronto para me inscrever numa disciplina que chamasse, né, Viagem no Tempo e o Prêmio Nobel, e não tinha essa disciplina sendo ofertada, né? E aí eu comecei a ficar muito triste no curso de engenharia, fiquei um tempo deprimido, só que eu gostava muito dos fundamentos da matemática, dos fundamentos da física. E eu pensei comigo, bom, se eu conseguir criar a teoria toda da viagem do tempo, já tá bom, né? Um outro engenheiro vai lá e constrói para mim, então eu não preciso criar, né? E eu gostava muito de um professor de matemática. Esses professores na nossa vida, eles nos estimulam, nos mostram o caminho, enfim. E eu acabei largando a engenharia elétrica e mudando para a matemática. Na matemática eu mudei, todo feliz, e eu acho que todo mundo aqui já viu Sessão da Tarde, não já? Aquele programa que passa à tarde, que a gente está enrolando, né? Procrastinando o que deveria fazer, e a gente fica lá assistindo Sessão da Tarde. E na Sessão da Tarde todo mundo conhece aquele, né, curso de verão, férias de verão, né? Eu fui fazer o meu curso de verão, minhas férias de verão, lá no INPA,
no Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Eu achei que eu ia ficar lá no Rio de Janeiro, tomando sol, passeando, aproveitando, e eu cheguei lá e era o lugar mais difícil de matemática, talvez, do mundo, em sistemas dinâmicos, né? Para vocês terem uma ideia, há 3 anos atrás, um matemático de lá ganhou a medalha Fields, que é o prêmio mais importante da matemática, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem a ver aqui com a minha palestra, que o prêmio, né, um belo dia, né, o Alfred Nobel, que foi esse cara que deixou toda a fortuna dele para o prêmio Nobel, ele acordou e leu uma notícia, uma notinha de jornal, dizendo que o mercador da morte, que era ele, no caso, tinha morrido. Ele leu a notícia, eu morri, eu sou o mercador da morte. Na verdade, a notícia estava errada, quem tinha morrido era o irmão dele, mas o que o tocou foi ele ver que o legado que ele deixaria para o mundo era como o mercador da morte, porque ele tinha criado o comércio da dinamite. Então ele resolve deixar todo o prêmio dele, todo o dinheiro dele para a criação do prêmio Nobel. Então ele cria o prêmio Nobel da Química, o prêmio Nobel da Literatura, o prêmio Nobel da Economia, que foi criado depois da Medicina, mas não cria o prêmio Nobel da Matemática. Vocês sabem por que ele não criou o prêmio Nobel da Matemática? Porque a esposa dele o traía como matemático. Bom, se meu sonho era ganhar o prêmio Nobel da Matemática, não ia ser, o prêmio Nobel não ia ser na matemática que eu ia ser, que eu ia continuar o meu caminho. Então eu estava lá no IMPA, né? Enfim, estudava igual um maluco, mas eu era o pior da sala, com certeza. Eles até me deram aquele chapeuzinho de burro, sabe? Eu tinha que desfilar. Mentira isso. E voltei para Belo Horizonte e falei, bom, esse não é o meu caminho. Matemática não é meu caminho, apesar de gostar muito da matemática. Resolvi fazer um mestrado. E no mestrado, a mesma angústia, o que eu vou fazer da vida, enfim, tal. Resolvi fazer um mestrado em lógica e filosofia. Nada a ver também, eu era apaixonado por um maluco chamado Kurt Gödel, que era um cara que provou que na matemática existem afirmativas que são verdadeiras, porém indemonstráveis. Também não consegui demonstrar nada, né? Nem que era verdade, nem que era falso. Voltei para Belo Horizonte de novo e comecei a fazer um mestrado em ciência da computação. Enfim, maluco, não sabia o que eu queria, enfim, mas gostando muito de muitas coisas e lendo muito. Esse ler era constante. Eu termino o mestrado em computação, meio ainda sem saber o que queria da vida, mas sempre gostando, mas eu queria continuar os meus estudos. E aí, essa minha paixão pela literatura me levou a entrar de cabeça em um escritor argentino chamado Jorge Luis Borges. Esse Jorge Luis Borges, ele escreve contos muito pequenos, talvez de 2, 3 páginas, e nesses contos ele fala sobre o universo, fala sobre cabala, fala sobre mística, fala sobre filosofia, ele fala sobre tudo, sobre a própria literatura, e ele fala um pouquinho sobre matemática. Quando eu lia o Borges, eu falava, bom, tem matemática aqui, eu não sei por que tem matemática na literatura. Deixei aquilo guardadinho e conheci um outro escritor, um escritor chamado Georges Perec. O Georges Perec tem uma vida muito, muito tocante, e a vida dele me tocou. Ele, aos 5 anos de idade, ele era uma criança francesa, que os pais foram enviados para os campos de extermínio. Na verdade, a mãe morre em Auschwitz e o pai morre no fronte de guerra. E ele, com 5 anos de idade, ele passa a vida inteira tentando se recordar dos momentos que ele teve com os pais. E ele começa a escrever compulsivamente, tentando voltar nesse passado, tentando resgatar essas memórias. E ele usa alguns artifícios matemáticos. Ele escreve um livro que se chama La Disparition. La disparition, em francês, significa desaparecimento. Desaparecimento, ele conta a história de desaparecimentos, de mortes terríveis, de atrocidades terríveis. Ele publica um livro de 340 páginas em francês. As pessoas começam a ler, se tocam bastante e, de repente, descobrem que no livro inteiro não tem a letra E. Para quem sabe francês, a letra E é a letra mais frequente do alfabeto. E o que ele fala? Ele fala, se os nazistas me fizeram viver sem meu pai e minha mãe, em francês, père, mère, que tem 2 Es em cada um, eu tenho que ser capaz de escrever uma literatura sem a letra mais importante do alfabeto, em francês, a letra E. E aí ele começa a criar uma literatura toda matemática. Bom, eu tinha minha paixão pela matemática e pela computação e minha paixão pela literatura. O que eu resolvi fazer? Bom, encontrei meu caminho, vou escrever uma tese de doutorado sobre literatura e matemática.
E é isso que eu faço, eu escrevo uma tese de doutorado sobre literatura e matemática, eu me mudo para a França, escrevo a tese lá, defendo um doutorado no Brasil e na França, e por acaso, né, eu acho que ninguém entendeu o que eu falei, na tese, eles me dão o prêmio da melhor tese de doutorado do Brasil. Esse prêmio é muito legal, que você vai para Brasília, o presidente te dá o prêmio em mãos. No caso, o presidente faltou, mandou só o ministro da Educação. Acho que ele estava muito atribulado com outras questões, enfim. Mas no momento que eu ganho o prêmio da melhor tese de literatura, eu falo, bom, é isso o meu caminho, acho que eu estou chegando lá. Eu faço um pós-doutorado e depois eu sou aceito como pesquisador visitante na Universidade de Harvard. Que negócio bonito, né? Oh, Harvard, né? Fui lá fazer minhas pesquisas. De dia eu fazia minhas pesquisas oficiais, que era trabalhar com a questão do testemunho, do trauma, da escrita traumática. E de noite eu escrevia meu livro de ficção. O meu primeiro livro de ficção é uma autoficção. O que é uma autoficção? Basicamente isso aqui que eu estou fazendo, né? Eu estou contando minha vida, mas eu estou engrandecendo, estou mudando algumas coisas. Eu escrevo esse meu livro... Eu escrevo esse meu livro de autoficção, publico esse livro, né? Até então só minha mãe tinha lido, né? Porque vocês vão entender, minha mãe é mãe judia, então ela sempre está lá. E aí eu inscrevo esse livro em vários prêmios e de repente eu estou nos Estados Unidos, eu descubro que esse livro é finalista do maior prêmio de literatura do Brasil. E aí eu volto para a entrega do prêmio é igual o Oscar, né? Você fica lá sentado com aquela carinha, né? Assim, olha, se você ganhar, você vai comemorar, mas se você perder, você também tem que ficar rindo, né? E aí eu cheguei lá, quem entrega é o governador do estado de São Paulo, e aí esse livro recebe o prêmio do melhor livro de literatura do ano, né? Do maior prêmio de literatura. Aí eu falei, bom, é isso que eu vou fazer da vida, né? Eu vou ser escritor, vou escrever sobre a minha vida, sobre a literatura, sobre todos os momentos. Só que tem um problema. Depois que você escreve o seu primeiro livro de ficção e esse livro faz um grande sucesso, todo mundo fica querendo saber qual que vai ser o seu próximo livro, né? E aí eu estava lá em casa pensando, né, sobre o que eu vou escrever, qual que vai ser meu próximo livro, né? E aí, enfim, eu tenho um estalo e resolvo escrever 2 livros, enfim, sobre temas diversos. O primeiro, vocês me perdoem se eu parecer muito arrogante, mas eu sou o maior especialista do mundo inteiro, e vocês nunca vão conhecer uma outra pessoa tão especialista quanto eu, no meu primeiro livro, que é sobre brochadas. Se alguém quiser dividir esse título comigo, eu divido na hora. O problema é que ninguém quer dividir comigo, né, esse título de ser o maior especialista em brochadas. Então eu escrevo um livro sobre brochadas, né? Acho que a foto é bem ilustrativa, né? E depois eu escrevo um livro sobre a loucura. Esses livros fazem grande sucesso, enfim, né, tem muitas resenhas, muitas críticas, e... enfim, eu descubro qual que é meu caminho. E lá no começo da minha palestra, aqui hoje, né, dessa TEDx, o que eu falei para vocês? Que o meu sonho era criar a máquina do tempo e ganhar o prêmio Nobel. Na literatura, eu descubro que é possível criar essa máquina do tempo. Vocês lembram lá daquele meu fora, da Silvinha, não é isso? O que eu fiz? Nessas autoficções que eu escrevi, eu voltei àquele momento e reescrevi aquele momento como minha memória e como meus desejos me permitiam. Então na verdade, eu sempre procurei na engenharia, na ciência da computação, na matemática, esse sonho de viajar no tempo. E eu descobri que é na literatura que a gente consegue viajar no tempo, né? Mas vocês já devem estar se perguntando... Bom, ele tinha 2 sonhos, não é isso? O primeiro, viajar no tempo, e o segundo era ganhar um prêmio Nobel, né? Vocês estão parecendo minha mãe. Minha mãe, toda vez que eu consigo alguma coisa, ela me pergunta, e o próximo? O que vem mais, né? E essa aqui é a minha mãe. Todo ano, quando sai, né, quando a Academia Sueca divulga o prêmio Nobel de Literatura, minha mãe liga para lá, reclamando que eu não ganhei o prêmio Nobel de Literatura, né? Então eu resolvi, para resolver o problema da minha mãe, o meu próximo livro, que já vai sair nas próximas semanas, ele se chama Nobel. E sou eu recebendo o prêmio Nobel de Literatura e fazendo o meu discurso. E ao invés de agradecer todo mundo, a gente faz aquele discurso que todo mundo quer fazer, mas ninguém tem coragem de fazer, né?
Então é isso, o que eu queria falar para vocês. Enfim, mesmo em sonhos loucos, lunáticos como esse, a gente consegue tornar algo, no meu caso, algo totalmente impossível, né, pelo menos realizável. Obrigado.